Igor era um jovem garoto de 18 anos que, apesar da pouca idade, exibia uma resolução e uma atitude que faltavam a muitos adultos. Num dia particularmente ensolarado, enquanto percorria as calçadas da movimentada cidade, ele se deparou com um tumulto que capturou sua atenção. À frente de um elegante restaurante, uma cena desagradável se desenrolava, marcada por gritos que ecoavam na rua. Marcelo, o proprietário do restaurante, era um homem robusto com uma expressão severa, que gritava com um casal de idosos. Eles vestiam roupas simples, denotando humildade, e se abraçavam encolhidos sob a fúria do homem mais jovem. "Aqui não é lugar de caridade, vocês têm que pagar a conta", vociferava Marcelo com um dedo acusatório apontado para os idosos. Clotilde, a mulher idosa de cabelos prateados e olhos marejados, tentava explicar com a voz trêmula: "Nós realmente esquecemos o dinheiro em casa e não trouxemos cartões." Ao lado dela, Manuel, um homem de postura curvada pelo peso dos anos, completava: "E essa história de pagar pelo celular não sabemos usar. Nunca precisamos antes." Apesar dos apelos do casal, Marcelo continuava implacável. "Vocês estão apenas tentando me enganar. Eu não serei feito de trouxa por dois velhos", afirmava ele, a indignação tingindo suas palavras de uma frieza cortante. Manuel, tentando manter a dignidade apesar do constrangimento, propôs calmamente: "Senhor, se nos permitir ir em casa, podemos trazer o dinheiro mais tarde." A resposta de Marcelo foi um aumento da fúria. "Não cairei nas mentiras de vocês. Vou chamar a polícia." Foi então que Igor, que observava a situação desde o início, sentiu que não podia ficar de braços cruzados. Avançando em direção ao dono do restaurante, ele interveio: "Isso não é jeito de falar com um casal de idosos, senhor." Marcelo virou-se para o jovem, os olhos faiscando de raiva. "E você é o advogado deles? Ou o pai deles?" Zombou, com um sorriso sarcástico. Mantendo-se sério e firme, Igor respondeu: "Se o problema é dinheiro, eu posso pagar pelo que eles consumiram." O riso de Marcelo foi carregado de desdém. "O restaurante não serve comida barata que qualquer moleque conseguiria pagar." Sem hesitar, Igor voltou-se para Clotilde e perguntou: "Quanto deu a conta do restaurante?" Com voz baixa, a idosa informou o montante. Igor abriu sua carteira e conferiu o conteúdo. Era o dinheiro que ele havia guardado para comprar um presente de aniversário para sua namorada. Apesar do dilema interno, a decisão de Igor foi rápida. Ele estendeu as notas para Marcelo, dizendo: "Aqui está. Deixe-os em paz." Marcelo, pegando o dinheiro ainda com um olhar de desdém, afastou-se sem uma palavra de agradecimento. O casal idoso, visivelmente aliviado, agradeceu a Igor suas palavras carregadas de gratidão. "Muito obrigado, jovem. Você tem um grande coração", disse Manuel, enquanto Clotilde assentia, os olhos ainda úmidos. Igor apenas acenou com a cabeça, sentindo uma mistura de satisfação por ter ajudado e a preocupação pelo presente de sua namorada. Ele se afastou, deixando o casal para trás, perdido em seus pensamentos. Enquanto caminhava, refletia sobre a situação. A atitude de Marcelo o perturbava profundamente, mas saber que tinha feito a coisa certa trazia um conforto tênue. Ele sabia que enfrentaria um desafio ao explicar a situação para sua namorada, mas algo dentro dele dizia que ela entenderia. Ao se afastar, Igor mal notou os olhares de outros pedestres que tinham presenciado o ato de coragem e compaixão. No fundo, ele se sentia mais adulto naquele momento do que nunca antes, ciente de que as decisões difíceis muitas vezes são as mais recompensadoras. Enquanto a distância entre ele e o restaurante aumentava,
Sua mente já começava a planejar como compensaria a sua namorada, decidido a fazer do seu próximo aniversário algo verdadeiramente especial. No dia seguinte, Igor caminhava pela rua a caminho da casa de Isabela, seu coração pesado com um misto de tristeza e esperança. Ele não conseguira comprar um presente de aniversário para ela, mas acreditava que Isabela entenderia suas razões assim que explicasse a situação. Ao entrar na casa de Isabela, foi imediatamente tomado pela agitação de uma festa surpresa. A casa estava repleta de convidados, música e risadas enchiam o ambiente, refletindo a popularidade de Isabela. Igor teve dificuldade em encontrar Isabela em meio ao tumulto festivo. Ao localizá-la, ele a abraçou e sussurrou que precisava falar com ela em particular. Isabela, percebendo a seriedade em sua voz, concordou, embora confusa com a urgência dele. Juntos dirigiram-se ao quintal, buscando um pouco mais de tranquilidade. Aqui ainda está movimentado, observou Igor olhando ao redor. Podemos encontrar um lugar mais reservado? Isabela sorriu, uma expressão de desculpa passando por seu rosto. A casa está cheia, convidei muitas pessoas. Até no meu quarto não dá. Minhas amigas estão lá se arrumando. Resignado, Igor assentiu. Tudo bem, eu preciso te contar uma coisa. Claro, pode falar, incentivou Isabela, sua curiosidade evidente. Igor tomou uma respiração profunda, seu rosto contorcendo-se em desconforto. Eu não consegui comprar o seu presente de aniversário. Fiquei sem dinheiro. Espero que você não se importe. A expressão de Isabela mudou, um misto de surpresa e decepção. Mas você estava trabalhando e economizando, como você me disse. Sim, estava, mas surgiu um problema e tive que resolver. Igor começou, interrompido pela pergunta incisiva de Isabela. Um problema maior que a felicidade da sua namorada? Igor sentiu o peso de suas próximas palavras. Eu tive que usar o dinheiro para pagar a conta de um casal de idosos que estava sendo maltratado em um restaurante. Eles não tinham como pagar, e o dono do restaurante, o Marcelo, estava prestes a chamar a polícia. Isabela franziu a testa, reconhecendo o nome. Marcelo, o pai do Flávio. Igor confirmou com um aceno, seu tom carregado de desgosto. Sim, o Flávio, que sempre usa a riqueza do pai para se dar bem. A irritação cresceu no rosto de Isabela. Você escolheu ajudar dois estranhos em vez de comprar meu presente? Sua voz elevou-se mais do que ela pretendia, atraindo olhares curiosos. Eu fiz o que pensei ser certo, defendeu-se Igor, a defensividade clara em sua voz. Isabela balançou a cabeça, incapaz de compreender a escolha dele. Eu não entendo, Igor. Como você pôde pensar que isso era mais importante? Eu contava com você para comprar o que eu queria e não pedia mais ninguém. Olhe a sala, está repleta de presentes. Todos me deram algo, menos você. A discussão se intensificou, cada palavra carregada de emoção e mal-entendidos. Após alguns minutos tensos, Isabela tomou uma decisão dolorosa. Está tudo acabado entre nós. Não quero mais você aqui. Nunca me senti tão desprezada por alguém na vida. Vá embora. Não namoramos mais, disse ela, a voz firme mas trêmula. Igor, desolado, deixou a festa, sentindo cada passo como uma punhalada. No caminho para fora, viu Flávio entrar com um grande presente, um sorriso de deboche em seu rosto. Até mais e vá pela sombra. Flávio falou, tentando irritar Igor e sabendo que algo tinha acontecido. Aquela imagem foi a gota d'água para Igor, solidificando a amargura em seu coração. Ele caminhou de volta para casa sob o manto da noite, refletindo sobre as escolhas que fizera. A solidão da caminhada dava espaço para a introspecção, e enquanto as luzes da cidade piscavam ao longe, Igor ponderava sobre a complexidade das relações humanas e o custo de suas decisões. Ele chegou em casa não apenas física, mas emocionalmente exausto, sabendo que o dia do aniversário de Isabela seria lembrado não pela celebração, mas pelo fim de algo que ele prezava profundamente.
Alguns dias após o término com Isabela, Igor continuava tentando colocar sua vida nos trilhos. Ele trabalhava meio período em uma livraria local, um lugar que normalmente lhe proporcionava calma e escape através dos livros. No entanto, naquela tarde, enquanto saía do trabalho, seu coração ainda pesava com os recentes acontecimentos. Decidiu então passar pela praça central da cidade, um local onde gostava de refletir. Na praça, sob as sombras oscilantes das árvores que dançavam ao sopro leve do vento, Igor avistou Clotilde e Manuel, o casal de idosos que ele havia ajudado anteriormente no restaurante. Eles estavam sentados em um banco, observando calmamente o movimento das pessoas. Igor aproximou-se deles com um leve aceno. "Oi, Clotilde e Manuel", saudou ele, tentando esboçar um sorriso. Clotilde olhou para cima, reconhecendo o jovem com um sorriso acolhedor. "Igor, que bom ver você. Venha, sente-se aqui conosco um pouco, queremos conversar", convidou ela, fazendo um gesto para o espaço ao lado dela no banco. Igor assentiu e sentou-se, agradecido pela companhia. "Como vocês estão?" "Estamos bem, graças à sua gentileza aquele dia no restaurante", respondeu Manuel, antes de acrescentar com um tom grato. "Realmente não sabemos como agradecer o suficiente." Clotilde, observando mais atentamente, notou a tristeza nos olhos de Igor. "Você parece um pouco abatido, querido. O que aconteceu?" Igor suspirou, a honestidade pesando em suas palavras. "Minha namorada terminou comigo porque não consegui comprar um presente para ela no dia do aniversário", confessou, desviando o olhar. Clotilde e Manuel trocaram um olhar de compreensão, sentindo-se parcialmente responsáveis. "Oh, Igor, nós sentimos muito", disse Manuel com sinceridade. "Sei que é doloroso terminar um relacionamento. Já passei por isso há muitos anos, mas lembro bem da dor." "Sim, mas às vezes essas coisas acontecem por uma razão", Manuel continuou, tentando oferecer algum conforto. "Talvez, com o tempo, você veja isso como uma oportunidade para crescer e, quem sabe, encontrar alguém que realmente esteja ao seu lado até o fim." Manuel olhou para Clotilde, cuja presença ao seu lado reforçava suas palavras. "Clotilde sempre foi a pessoa certa para mim, e nós nos encontramos quando menos esperávamos." Igor assentiu, absorvendo os conselhos. "Talvez seja para melhor", ele murmurou. "Não quero mudar quem sou apenas para agradar alguém. Mas é difícil. Às vezes sinto que ninguém vai gostar de mim como sou." Clotilde riu, gentilmente, encorajadora. "Oh, Igor, você é tão jovem. A vida tem tanto ainda a lhe oferecer. E você é maduro para a sua idade. Algo realmente raro hoje em dia. Tenho certeza de que você encontrará alguém especial." "Obrigado, Clotilde e Manuel. Vocês sempre têm uma maneira de me fazer ver as coisas por uma perspectiva melhor", disse Igor, um sorriso mais genuíno surgindo em seu rosto. Eles passaram mais algum tempo conversando. Clotilde e Manuel compartilharam histórias de suas próprias juventudes, cada anedota tecendo uma tapeçaria de resiliência e amor duradouro. Igor ouvia atentamente, encontrando não apenas distração, mas também lições valiosas nas experiências do casal. Quando chegou a hora de se despedir, Igor sentia-se renovado pelo apoio e pela sabedoria que Clotilde e Manuel lhe proporcionaram. "Obrigado por tudo hoje. Vocês realmente me ajudaram a ver as coisas de outra forma", disse ele enquanto se levantava. "Sempre que precisar, estamos aqui", disse Manuel, dando um leve tapinha no ombro de Igor. Igor acenou para eles enquanto se afastava, sentindo-se um pouco mais leve. Ele sabia que ainda tinha desafios pela frente, mas as palavras de Clotilde e Manuel ressoavam em seu coração, um lembrete de que a vida, apesar de seus altos e baixos, sempre oferecia novas oportunidades para crescimento e felicidade. Com esse pensamento, ele caminhou de volta para casa, pronto para enfrentar o que viesse a seguir com um novo senso de esperança e determinação. No caminho de volta para casa, após a conversa reconfortante com o casal de idosos,
Igor encontrou-se casualmente com Rafael, um amigo que trabalhava no restaurante de Marcelo, o mesmo lugar onde ocorreu o incidente com os idosos. Rafael parecia exausto e preocupado, uma sombra de tensão evidente em seu semblante. "Oi, Igor." Rafael o cumprimentou, a voz carregada de ansiedade. "Preciso conversar com você sobre algo sério." Curioso e preocupado, Igor parou para ouvi-lo. "Claro, Rafael. O que está acontecendo?" Rafael olhou ao redor, como se temesse ser ouvido antes de continuar. "No dia que você ajudou aqueles idosos, eu vi algo no restaurante. Flávio, o filho de Marcelo, estava pegando dinheiro do caixa." Igor arqueou uma sobrancelha, surpreso com a revelação. "Sério? Como assim?" Rafael suspirou, o peso das palavras o afetando visivelmente. Flávio pressiona os funcionários a lhe dar dinheiro do caixa e não contar nada ao Marcelo. Uma vez, um colega se recusou e Flávio fez o pai demiti-lo. Desde então, todos têm medo dele. "Isso é péssimo, Rafael." Igor respondeu, a indignação clara em sua voz. "Você também teve que dar dinheiro a ele?" "Sim", confessou Rafael, frustrado. "Eu odeio fazer isso, mas preciso do trabalho. Moro sozinho e as contas não se pagam sozinhas." Igor ponderou por um momento, a determinação crescendo dentro dele. "Vamos encontrar uma solução para isso. Talvez eu possa te ajudar a encontrar outro emprego, algo longe do Flávio e de suas manipulações." Rafael agradeceu com um aceno, claramente aliviado por ter alguém para compartilhar o fardo. "Obrigado, Igor. Eu realmente preciso sair dessa situação." Os dois se despediram com um aperto de mãos, e Igor continuou seu caminho para casa, pensativo sobre os desafios que seus amigos enfrentavam. Ao chegar em casa, Igor encontrou sua mãe, Lúcia, descansando no sofá. Ela parecia cansada, os efeitos de seus 2 empregos visíveis em seu rosto e postura. Lúcia sempre lutou para sustentar a casa, especialmente desde a morte de seu marido. "Mãe, você está se esforçando demais. Precisa cuidar mais da sua saúde." Igor expressou sua preocupação, sentando-se ao lado dela. Lúcia sorriu, um sorriso que escondia o cansaço. "Eu consigo me virar, meu amor, e tenho você para me ajudar, não é?" Igor assentiu, sentindo-se responsável e determinado a aliviar o fardo de sua mãe. Ele sabia que o salário que ganhava não era suficiente para cobrir todas as despesas, especialmente com a crise econômica elevando os preços de tudo. Essa preocupação o levou a buscar alternativas para aumentar a renda da família. Naquela noite, enquanto navegava na internet em busca de ideias de empreendimento, uma ideia surgiu. Ele se lembrou da velha máquina de reciclagem de seu falecido pai, guardada na garagem e ainda funcional. "Talvez eu possa usar isso", pensou Igor, visualizando uma maneira de coletar materiais recicláveis e vender para gerar uma renda extra. Animado com a perspectiva, Igor passou a planejar como poderia implementar seu novo plano de negócios. Ele fez uma lista de materiais recicláveis que eram mais valorizados no mercado, como papel, plástico e metal. No dia seguinte, começou a coletar esses materiais em seu bairro, explicando para vizinhos seu novo projeto e pedindo que colaborassem. Igor estava determinado a expandir seu projeto de reciclagem, percebendo não apenas uma oportunidade de negócio, mas também uma chance de contribuir para a limpeza e sustentabilidade de sua cidade. Com algumas economias, comprou lixeiras grandes, especificamente designadas para diferentes tipos de recicláveis: metal, plástico, papel e orgânico. Um dia, ele visitou diversos estabelecimentos comerciais em sua vizinhança, explicando seu projeto e pedindo permissão para colocar suas lixeiras nas propriedades deles. Sua simpatia e entusiasmo eram contagiantes e, um a um, os proprietários concordavam em ajudá-lo. Inclusive, decidido a não deixar pedra sobre pedra, Igor abordou Marcelo, o dono do restaurante onde seu amigo Rafael trabalhava. "Senhor Marcelo, será que eu poderia colocar uma das minhas lixeiras de recicláveis aqui? Seria uma grande ajuda para o meu projeto de reciclagem." Igor perguntou com esperança.
Marcelo, com sua típica rispidez, apenas riu. Aqui não é lixão, garoto. Não quero essas coisas aqui, respondeu ele, descartando a ideia de Igor sem maior consideração. Mesmo com a rejeição, Igor não se desanimou. Ele continuou seu trabalho com determinação. Certo dia, enquanto transportava um saco de latinhas pela cidade, ele encontrou Clotilde e Manuel sentados no banco da praça. Igor, o que você está carregando aí? Perguntou Manuel apontando para o saco volumoso. Igor sorriu, feliz em explicar. Estou montando uma pequena empresa de reciclagem, começou ele. Coloquei lixeiras em alguns comércios com a permissão dos donos. Eu coleto o lixo e levo para a garagem de casa todos os dias. Meu pai tinha uma máquina prensadora de lixo e estou usando ela para prensar o material. Depois, levo esse material até empresas que compram recicláveis. Com isso, consigo um dinheiro extra e ainda ajudo a tornar a cidade mais limpa. Clotilde olhou para o jovem com uma mistura de admiração e surpresa. Com apenas 18 anos, você vê ouro onde os outros veem lixo, ela comentou orgulhosa. Quer uma ajuda com essas sacolas? Ofereceu Manuel, já se levantando do banco. Igor hesitou por um momento. Não precisa se incomodar, mas agradeço a oferta. Clotilde e Manuel, no entanto, insistiram e ajudaram Igor a carregar algumas sacolas. Juntos foram até a casa de Igor, onde ele apresentou sua mãe, Lúcia. Ao vê-la, Clotilde notou o cansaço em seu rosto. Você está bem, Lúcia? Perguntou preocupada. Sim, apenas cansada. Lúcia respondeu com um sorriso cansado, mas sincero. Após uma breve conversa sobre o projeto de Igor e os benefícios da reciclagem, o casal se despediu, prometendo ajudar no que pudessem. Igor agradeceu, tocado pela generosidade e apoio. Mãe, estou fazendo a coisa certa, não estou? Perguntou Igor enquanto observava o casal se afastar. Lúcia colocou a mão sobre o ombro de seu filho. Você está fazendo mais do que a coisa certa, Igor. Está mostrando que mesmo as pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Estou muito orgulhosa de você. Com o apoio de sua mãe e a ajuda inesperada de Clotilde e Manuel, Igor sentiu-se ainda mais motivado a seguir em frente com seu empreendimento, reafirmando seu compromisso de fazer uma mudança positiva em sua comunidade. O aniversário de Lúcia estava chegando rapidamente, e para Igor, era mais do que uma simples data. Era o primeiro aniversário de sua mãe desde a morte de seu pai, e ele estava determinado a fazer algo especial para iluminar o dia dela, para mostrar o quanto ele a amava e apreciava tudo o que ela fazia por ele. Depois de algumas semanas juntando dinheiro com seu projeto de reciclagem, Igor finalmente tinha o suficiente para levar sua mãe a um lugar especial. No dia do aniversário, ele se aproximou dela com um sorriso. Mãe, nós iremos ao restaurante hoje comemorar seu aniversário. Lúcia, sempre modesta e despretensiosa, sorriu e balançou a cabeça. Não precisava, Igor. Estou feliz só de estar com você. Mas Igor insistiu, cheio de entusiasmo. Eu faço questão, mãe. Vai ser um dia especial para você. Os dois se arrumaram e foram ao restaurante de Marcelo. Apesar das experiências passadas e da presença de Marcelo que Igor preferia evitar, ele escolheu esse local porque sabia que lá serviam o prato favorito de sua mãe. Entrando no restaurante, Igor sentiu um alívio imediato ao perceber que Marcelo não estava presente. Por um momento, ele achou que poderia ter uma noite tranquila. No entanto, apenas minutos depois de se sentarem, Igor viu Flávio e Isabela entrarem no restaurante, de mãos dadas, ambos ostentando alianças. O coração de Igor afundou um pouco ao ver Isabela, lembrando-o de seu passado juntos e de como as coisas haviam mudado tão drasticamente. Flávio e Isabela pareciam notar Igor e começaram a trocar olhares e risadas, claramente falando sobre ele. Igor tentou ignorá-los, concentrando-se em fazer com que a noite fosse perfeita para sua mãe. Lúcia, sem perceber a tensão, se levantou para ir ao banheiro.
Foi então que Flávio e Isabela aproveitaram a oportunidade para se aproximar de Igor, que estava sentado sozinho. Fiquei sabendo que agora você é lixeiro, disse Flávio, com um sorriso zombeteiro. Isabela riu, corrigindo Flávio de forma condescendente. Lixeiro não, Flávio, ele é catador de latinha agora. Os dois riram juntos e Igor sentiu uma pontada de humilhação, mas se manteve calmo. Ele sabia que não queria causar uma cena, especialmente não na frente de sua mãe. Flávio deu de ombros ainda rindo. Vamos, amor. Ele não vale a pena, coitado. Precisa catar latinhas para sobreviver. Isabela lançou um último olhar para Igor, suas palavras cheias de desprezo. Ainda bem que terminei com você. Igor apenas observou enquanto eles se afastavam, pensando consigo mesmo sobre a tristeza de suas existências, baseadas em zombar dos outros para se sentirem superiores. Quando sua mãe retornou, Igor sorriu genuinamente, feliz por tê-la ao seu lado. A comida está ótima, não está, mãe? Lúcia, alheia ao confronto, concordou, sorrindo enquanto saboreava seu prato favorito. Está deliciosa, querido. Obrigada por este dia. Eles continuaram sua refeição, celebrando o aniversário de Lúcia em sua própria bolha de felicidade. Igor sentia-se grato por poder dar à sua mãe esse momento de alegria, apesar de tudo. Enquanto Igor caminhava pela cidade, suas mãos seguravam firmemente as sacolas cheias de reciclados, pesadas, mas carregadas com a esperança de um futuro um pouco mais estável. As ruas estavam movimentadas, mas o peso das sacolas não diminuía o passo determinado de Igor. Clotilde e Manuel, que haviam se tornado amigos e mentores para Igor desde aquele encontro no restaurante, o avistaram de longe. Sem hesitar, aproximaram-se para ajudar. Igor, deixa-nos ajudar com essas sacolas, ofereceu Manuel, pegando algumas delas. Clotilde acompanhou o gesto, aliviando Igor de mais algumas sacolas. Obrigado, realmente, agradeceu Igor, o alívio claro em sua voz. Juntos, os três caminharam até a casa de Igor. Ao chegarem, uma cena alarmante os aguardava. Lúcia, mãe de Igor, estava caída no chão, um olhar de desconforto e tontura marcando seu rosto. Igor correu até ela desesperado. Mãe! Ele exclamou, ajudando-a a se levantar com cuidado e acomodando-a no sofá mais próximo. Clotilde, com a serenidade de quem já viveu muitos anos e enfrentou diversas crises, aproximou-se e pegou o pulso de Lúcia, examinando-a com preocupação. Minha filha, você precisa ir a um médico, isso não é normal, disse ela, com uma voz que misturava preocupação com carinho maternal. Lúcia, ainda recuperando o fôlego, apenas assentiu. Eu irei, Clotilde, obrigada. No dia seguinte, Igor acompanhou sua mãe ao médico, um nome recomendado por Clotilde. Enquanto esperavam na clínica particular, Igor não conseguia evitar a preocupação não só com a saúde da mãe, mas também com o custo dos tratamentos em uma clínica tão bem equipada. Depois de uma série de exames, o médico finalmente os chamou de volta para discutir os resultados, com um sorriso que aliviava imediatamente algumas das preocupações de Igor. O médico anunciou: não é nada grave, felizmente. Lúcia está apenas exausta de tanto trabalhar e um pouco desnutrida. Ela não tem se alimentado bem. Aliviados, Igor e Lúcia escutaram enquanto o médico recomendava uma dieta adequada e mais descanso. Quando Lúcia, hesitante, perguntou sobre os custos da consulta e dos exames, o médico respondeu com uma gentileza que os deixou surpresos. Não se preocupe com os pagamentos. Clotilde e Manuel são meus bons amigos e indicaram vocês. Eu sou muito grato a eles e é um prazer poder ajudar. Ao saírem da clínica, Igor e Lúcia estavam maravilhados com a bondade e o apoio daqueles ao seu redor. Igor sentia uma gratidão imensa, não apenas pela ajuda financeira, mas pelo apoio moral que Clotilde e Manuel continuavam a oferecer. Eu preciso encontrar Clotilde e Manuel para agradecer pessoalmente, disse Igor enquanto eles caminhavam de volta para casa. Eles têm sido mais do que amigos. Eles têm sido nossa família.
Lúcia, ainda um pouco fraca, mas visivelmente mais tranquila, concordou. Sim, eles são anjos em nossas vidas. Vamos convidá-los para um jantar assim que você se sentir melhor, sugeriu ela, já pensando em como retribuir a generosidade recebida. No dia seguinte ao incidente, enquanto o sol ainda se levantava e pintava de dourado as folhas das árvores na praça central, Igor avistou Clotilde e Manuel sentados em seu banco habitual. Apressou seus passos, grato pela oportunidade de expressar sua gratidão pessoalmente. Clotilde e Manuel, bom dia! Igor exclamou com um sorriso. Eu só queria agradecer novamente por tudo que vocês fizeram pela minha mãe. Os dois sorriram e Clotilde acenou com a mão, diminuindo a seriedade do agradecimento. Oh, querido, estamos apenas felizes que não era nada grave. Como ela está hoje? Melhor, muito melhor, graças a vocês. Igor olhou para eles com uma expressão aquecida de gratidão. E, para mostrar nossa gratidão, gostaríamos de convidá-los para jantar na nossa casa hoje à noite. Seria uma honra tê-los conosco. Aceitamos com prazer, respondeu Manuel com um sorriso largo. Será um prazer jantar com vocês. À noite, quando Clotilde e Manuel chegaram à casa de Lúcia, foram recebidos com um aroma delicioso que emanava da cozinha. Lúcia tinha preparado uma refeição especial, digna de um restaurante 5 estrelas. O casal se sentou à mesa, admirando a apresentação dos pratos antes de começarem a comer. Uau, Lúcia, isto está delicioso, Clotilde comentou após provar o primeiro bocado, um elogio sincero iluminando seu rosto. Você fez algum curso de culinária? Lúcia riu suavemente, negando com a cabeça. Não, nunca fiz curso algum. Apenas gosto de cozinhar. Trabalho como cozinheira numa pequena lanchonete e também faço bicos como empregada doméstica. A cozinha sempre foi uma parte importante da minha vida. Igor interveio, brincando para aliviar o momento de elogios que envergonhavam um pouco sua mãe. A comida da minha mãe sempre foi a melhor, Bem, eu não sei fazer nada que preste na cozinha, disse ele arrancando risadas do casal. Clotilde, ainda rindo, compartilhou uma confissão própria. Eu também nunca aprendi a cozinhar bem, assim como Manuel. É por isso que frequentamos tantos restaurantes e lanchonetes. Após a refeição, enquanto Igor insistia que limparia a cozinha, Clotilde e Manuel fizeram questão de ajudar, levantando-se para levar os pratos para a cozinha. Eles conversavam baixinho enquanto lavavam a louça, um murmúrio que intrigava Igor e Lúcia, mas ambos escolheram respeitar a privacidade do momento. Quando finalmente terminaram, Clotilde, com um brilho conspiratório nos olhos, anunciou. Desculpe-nos por falar baixinho. Estávamos planejando uma pequena surpresa. Daqui a 2 semanas, traremos um presente para vocês. Lúcia e Igor trocaram olhares curiosos, prometendo pacientemente esperar para descobrir do que se tratava. Ao se despedirem, Lúcia expressou a Igor o quão grata ela se sentia por ter pessoas tão gentis em suas vidas. Essas são pessoas do bem, Igor. Você pode confiar neles, disse Lúcia, enquanto fechava a porta atrás dos amigos que partiam. Igor concordou, sentindo-se incrivelmente afortunado por ter Clotilde e Manuel em sua vida. A noite havia sido mais do que apenas uma refeição. Tinha sido uma celebração de novas amizades e da rede de apoio que eles continuavam a tecer juntos. 2 semanas haviam passado desde que Clotilde e Manuel prometeram uma surpresa a Igor e Lúcia, mas a ausência do casal da praça habitual onde sempre se encontravam começou a despertar preocupações. Igor olhava para o banco vazio todos os dias, esperando vê-los sorrindo e acenando para ele, mas eles nunca apareciam. Será que aconteceu alguma coisa, mãe? Igor perguntava repetidamente, sua voz carregada de preocupação. Lúcia tentava manter a calma, mas a ausência prolongada do casal também começou a incomodá-la. Talvez eles estejam viajando, Igor, ou talvez estejam apenas ocupados. No entanto,
Mais uma semana se arrastou sem notícias de Clotilde e Manuel, intensificando a ansiedade de mãe e filho. Num tranquilo domingo em casa, enquanto Lúcia e Igor estavam na cozinha, um som de um carro se aproximando chamou a atenção deles. Ambos se dirigiram à janela, espiando um carro de luxo que estacionava diante de sua simples casa. Uma mulher de meia-idade, vestida elegantemente, desceu do veículo. Seus óculos escuros e sua expressão triste pareciam fora de lugar naquela manhã ensolarada. A mulher caminhou até a porta e bateu. Lúcia, com cautela, abriu a porta com Igor ao seu lado. "Bom dia", disse a mulher com uma voz suave. "Sou Ana, filha de Clotilde e Manuel." Igor e Lúcia trocaram olhares surpresos. "Filha de Clotilde e Manuel?" Igor murmurou, mais para si mesmo do que para a visita. Ana percebeu a hesitação deles e rapidamente explicou. "Sei que parece estranho e entendo a desconfiança. Vim aqui porque minha mãe, Clotilde, está chamando vocês." Ela tirou o celular do bolso e discou um número, passando o telefone para Lúcia depois de alguns segundos. Lúcia, ainda incerta, levou o telefone ao ouvido. "Clotilde?" ela perguntou suavemente. A conversa que se seguiu foi breve, mas as palavras que Lúcia ouviu foram suficientes para fazer seu coração afundar. Quando desligou, ela virou-se para Igor com uma expressão sombria. "Manuel faleceu, Igor." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de choque e tristeza. Ana olhou para eles com empatia. "Meu pai sempre falou muito bem de vocês. Quis vir pessoalmente para levá-los. Lamento que estejamos nos conhecendo sob circunstâncias tão tristes." Sem mais hesitações, Lúcia e Igor entraram no carro de Ana, dirigindo-se à casa do casal, agora apenas de Clotilde. Ao chegarem, encontraram uma residência grande e elegante num bairro luxuoso, onde várias pessoas já se reuniam para o velório de Manuel. Clotilde os recebeu com um abraço apertado e lágrimas nos olhos. "Obrigada por virem", ela sussurrou, segurando tanto Lúcia quanto Igor. Durante o velório, Igor refletia sobre a perda, sentindo o peso da morte de Manuel tão logo após a de seu próprio pai. Era uma lembrança dolorosa de quão frágeis eram as conexões humanas, mas também de quão profundas elas poderiam ser. "É um momento difícil, mãe", Igor disse a Lúcia, enquanto observavam Clotilde conversar com os convidados. "Mas estou grato que Clotilde e Manuel entraram em nossas vidas. Eles nos mostraram muita bondade." Lúcia assentiu, segurando a mão de Igor. "Eles são, e sempre serão, pessoas do bem. E agora, nós estaremos aqui para Clotilde, assim como ela e Manuel estiveram aqui para nós." Clotilde chamou Igor e Lúcia para um canto mais reservado da grande sala onde amigos e familiares se reuniam para homenagear Manuel. O ambiente, embora solene, tinha um calor humano palpável, com vozes baixas entrelaçadas em memórias e conforto mútuo. "Quero pedir desculpas por não ter ido até vocês", começou Clotilde, sua voz firme apesar da tristeza evidente. "Manuel adoeceu subitamente e tudo aconteceu muito rápido. Não houve tempo." Igor, sentindo o peso das palavras de Clotilde, expressou seu pesar. "Sinto muito, Clotilde. Estamos aqui para o que precisar." Clotilde sorriu levemente, uma sombra de gratidão passando por seus olhos. "Sei que vocês podem estar surpresos com a casa", ela continuou, olhando em volta para as paredes que contavam histórias de uma vida cheia, porém discreta. "Manuel e eu nunca fomos de esbanjar, sempre preferimos a simplicidade. Nossos melhores momentos eram aqueles passados na praça, apenas conversando." Igor assentiu, compreendendo. "Nunca teríamos suspeitado. Vocês sempre pareceram um casal simples, contente com o que tinham." "A maior riqueza que eu tinha era o Manuel", Clotilde respondeu, a emoção tingindo sua voz. "Isso me fazia rica além de qualquer coisa material." Após o enterro, enquanto se despedia, Clotilde fez questão de mencionar uma última coisa.
Vou visitar vocês em breve, prometeu ela. Manuel separou um presente para vocês, e eu faço questão de entregá-lo pessoalmente. Ana, a filha de Clotilde, ofereceu novamente uma carona para Lúcia e Igor. Dentro do carro havia uma jovem triste, Rosa, neta de Clotilde e filha de Ana, que também sofria com a perda do avô. Durante o caminho, Ana aproveitou para conversar com Igor. Meu pai sempre falou muito bem de você, Igor, disse ela, mantendo os olhos na estrada. Ele via um jovem de futuro em você. Igor agradeceu, tocado pelas palavras. Isso significa muito para mim, vindo de Manuel. Ana então revelou mais sobre sua posição na família. Depois que meus pais se aposentaram, eu assumi a responsabilidade pelas empresas deles. Não é fácil encontrar pessoas com suas qualidades, Igor. Igor escutava, surpreso e um tanto ansioso sobre onde aquela conversa poderia levar. E é por isso que quero lhe oferecer uma posição na empresa, Ana continuou. Claro, você começaria por baixo, mas estou confiante de que suas qualidades o farão subir rapidamente. Igor, surpreso e lisonjeado, respondeu prontamente. Seria um prazer trabalhar na empresa de sua família. Estou disposto a aprender e crescer. Ana sorriu, um sorriso que misturava respeito e uma decisão bem fundamentada. Não estou fazendo isso apenas por bondade, Igor. Você merece essa oportunidade. Sei das suas iniciativas, dos seus esforços com a reciclagem, tudo através dos meus pais. Você tem um grande potencial. Ao chegar em casa, Igor desceu do carro, ainda processando as oportunidades que se abriam diante dele. Ana acenou uma despedida e Rosa, ainda quieta, deu um tímido aceno. Obrigado, Ana. Até breve, disse Igor, enquanto subia os degraus de sua casa, pensativo sobre os novos caminhos que se descortinavam, graças ao legado de amizade e respeito deixado por Manuel. Numa tarde ensolarada, Clotilde fez uma visita inesperada à casa de Igor, trazendo consigo notícias que mudariam ainda mais a dinâmica da vida de todos envolvidos. Com um sorriso gentil e um ar de renovação, ela cumprimentou Igor calorosamente antes de se dirigir a Lúcia com um propósito claro em mente. Igor, parabéns pela sua nova posição. Ana me contou tudo e estamos muito orgulhosos de você, começou Clotilde antes de virar-se para Lúcia. E Lúcia, eu tenho algo especial para discutir com você. Lúcia, um tanto surpresa e curiosa, convidou Clotilde a sentar-se. O que está acontecendo, Clotilde? Manuel e eu, antes de seu falecimento, compramos um restaurante que estava quase falindo, explicou Clotilde, suas mãos juntas no colo. Pensamos muito e chegamos à conclusão de que você seria perfeita para gerenciá-lo e montar o cardápio. Você tem um talento excepcional para a culinária e acreditamos em sua capacidade de transformar esse lugar. Lúcia, abalada e lisonjeada ao mesmo tempo, hesitou. Mas eu nunca geri um restaurante antes, Clotilde. Não tenho certeza se consigo. Clotilde sorriu, transmitindo confiança e tranquilidade. Você não estará sozinha, Lúcia. Nossa equipe está lá para ajudar. E eu estarei com você a cada passo do caminho. Com o encorajamento de Clotilde, Lúcia aceitou o desafio, motivada pela confiança que o casal depositava nela. Poucos dias depois, ela começou a trabalhar no restaurante, aprendendo a gerir o negócio e criando um cardápio que rapidamente chamou a atenção pela qualidade e criatividade. A localização do restaurante de Lúcia, surpreendentemente próxima ao de Marcelo, trouxe uma nova camada de tensão. Marcelo, Flávio e Isabela frequentemente passavam pelo local, lançando olhares desconfiados e carregados de ressentimento em direção ao novo empreendimento que começava a florescer sob a gestão de Lúcia. Rafael, amigo de Igor que trabalhava no restaurante de Marcelo, pediu demissão após desavenças e descontentamentos com a gestão corrupta de Flávio. Ele foi imediatamente contratado por Lúcia. A transição trouxe um novo vigor ao restaurante, que continuava a crescer em popularidade, atraindo muitos dos antigos clientes de Marcelo. A competição acirrada exacerbou as dificuldades já existentes no restaurante de Marcelo,
cuja reputação e clientela diminuíam a cada dia que passava. Marcelo, incapaz de ver as falhas próprias e a má gestão financeira liderada por seu filho, culpava Lúcia pela queda de seu negócio. Entretanto, a verdade sobre os desvios de dinheiro por Flávio logo veio à tona. Marcelo, após pegar Flávio em flagrante, ficou tão irado que não só o expulsou de casa, como também tomou medidas drásticas para tentar salvar seu restaurante. Infelizmente, era tarde demais. Sem recursos financeiros e com a reputação em ruínas, o restaurante de Marcelo faliu e fechou permanentemente. Após a queda do restaurante, Marcelo e Flávio desapareceram do cenário local, deixando muitas questões sem respostas sobre seu paradeiro ou destino. Igor, embora curioso, focou-se em apoiar sua mãe e Clotilde, reconhecendo que a verdadeira vitória estava na honestidade e na comunidade que eles haviam fortalecido ao redor do restaurante de Lúcia. Numa manhã tranquila, Igor estava ocupado varrendo a entrada do restaurante de sua mãe, uma rotina que ele havia começado a apreciar pela paz que trazia. As folhas caídas dançavam ao sopro do vento fresco de outono, e o sol brilhava suavemente sobre a rua, prometendo um dia agitado de trabalho. Enquanto ele alinhava as cadeiras e ajustava as mesas para os clientes do dia, uma voz familiar o fez pausar. "Oi, Igor", disse Isabela, com um tom suave que tentava mascarar a tensão. Igor, sem olhar para trás, respondeu secamente. "Oi." Ela deu alguns passos em sua direção, hesitante. "Posso falar com você um minuto?" Igor suspirou e se virou, enfrentando sua ex-namorada. "O que você quer, Isabela?" Eu nunca deixei de gostar de você, Igor." Ela começou, evitando seu olhar. "Eu fiquei com Flávio, mas ele me enganou. Agora eu percebi que sempre gostei apenas de você." Igor balançou a cabeça, claramente não comovido. "Não sinto mais nada por você, Isabela." Ela insistiu, um traço de desespero em sua voz. "Mas, Igor, nós somos almas gêmeas, você não entende?" Igor riu, um som amargo. "Almas gêmeas? Isso é o que você pensa agora que minha mãe tem um restaurante de sucesso e eu estou em uma grande empresa? É conveniente, não é?" Isabela tentou se defender. "Não é nada disso. Ironicamente, não foi você mesma que me chamou de catador de latinhas?" Igor a cortou, desafiador. "Achei que essa era a minha identidade para você." Visivelmente abalada e nervosa, Isabela tropeçou em suas palavras. "Foi o Flávio. Ele me obrigou a dizer aquilo." Igor riu novamente, sua descrença clara. "Que desculpa terrível, Isabela." Foi então que de dentro do restaurante surgiu Rosa, a filha de Ana e atual namorada de Igor. Com seus cachos ruivos balançando suavemente ao vento e uma presença que contrastava fortemente com sua aparência delicada, ela se aproximou rapidamente e segurou a mão de Igor. Sem hesitar, ela encarou Isabela com uma fúria que fazia seu rosto parecer quase angelical brilhar. "Some daqui, garota, porque você tá paquerando meu namorado. Você não tem noção." A intensidade na voz de Rosa pegou Isabela completamente desprevenida, fazendo-a recuar. Com medo, ela saiu apressada, deixando Igor e Rosa sozinhos. Igor olhou para Rosa, um sorriso divertido nos lábios. "Problema resolvido", disse ela calmamente, mas ainda segurando a mão dele firmemente. "Você é bem brava", comentou ele, meio impressionado, meio divertido. "É o meu jeitinho", Rosa respondeu, sorrindo agora com suavidade. Juntos eles entraram no restaurante onde encontraram Lúcia e Clotilde conversando animadamente. As duas mulheres olharam para o jovem casal entrando, seus rostos iluminados por sorrisos de boas-vindas. "Como estão as coisas aqui fora?" perguntou Lúcia, percebendo a expressão satisfeita de Rosa. "Tudo sob controle, mãe", respondeu Igor, trocando um olhar cúmplice com Rosa.
Os quatro se reuniram conversando alegremente sobre o dia e os planos para o restaurante, consolidando ainda mais os laços que os uniam, não apenas como família e amigos, mas também como uma equipe unida frente a desafios e as vitórias que compartilhavam juntos.